Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Continuando a nossa série Profecias ligadas a Israel, agora nós vamos estar vendo profecias atuais, profecias que estão acontecendo hoje, que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Na verdade, nós somos privilegiados por viver numa época em que o Eterno está cumprindo muitas profecias relacionadas ao povo judeu, a Israel. Quão grande é esse testemunho para a realidade de que o Eterno, né, ele cumpre com a sua palavra. Está sentado no seu trono, no controle de tudo e cumprindo a palavra que foi proferida pelos seus profetas. Ok, irmãos? Então, vamos para a primeira profecia. Reajuntamento. Os profetas da antiga aliança, Velho Testamento, prometeram repetidamente que chegaria o dia em que o Eterno iria reunir o seu povo judeu na terra da promessa. Isso a gente vê no livro de Isaías, capítulo 11, verso 10 e 12. Também a gente pode ver no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 ao 28. Este assinalável reajuntamento dos judeus, desde os quatro cantos da terra, tem ocorrido durante o nosso período de vida. A Primeira Guerra Mundial preparou a terra para o povo quando o controle da Palestina foi transferido de uma nação que odiava os judeus, no caso os turcos, para uma nação que favorecia, né, o seu trono, no caso a Grã-Bretanha. O holocausto da Segunda Guerra Mundial preparou o povo para a terra, motivando-o a regressar. Segunda profecia, nação. Os profetas afirmaram que quando o povo fosse ajuntado, a nação de Israel seria restabelecida. Isso ocorreu em 14 de maio de 1948, inclusive com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Isso a gente vai ver em Isaías capítulo 66, versos 7 e 8, e também a gente vai ver em Zacarias capítulo 12, do versículo 3 ao 6. Esse é o evento profético fundamental da nossa época. É um acontecimento que os estudiosos das profecias têm apontado desde 400 anos, né, e meio de muito escárnio e ridicularização por parte daqueles que não acreditavam que Israel voltasse alguma vez a existir como nação. Terceira profecia atual é a recuperação. O Eterno prometeu que com o restabelecimento da nação, a terra iria florescer. A gente pode ver isso em Isaías 35, do 1 ao 7. Nós podemos ver em Joel, capítulo 2, do versículo 21 ao 26. Nas palavras de Ezequiel, né? Essa terra assolada ficou como um jardim do Éden. Ezequiel capítulo 36, verso 35. E é isso exatamente que as pessoas expressam quando visitam Israel, pois é uma vez mais uma terra de leite e mel, que emana leite e mel. Mais de 300 milhões de árvores já foram plantadas nesse século. As chuvas aumentaram 450%. Os antigos pântanos infestados de malária foram convertidos em terra cultivável. A água do mar da Galiléia está sendo canalizada para os desertos, fazendo com que eles floresçam. Tremendo, tremendo. Quarta profecia, a língua. Quando os judeus foram dispersos por todo o mundo no primeiro século, deixaram de falar a língua hebraica.
Os judeus que se estabeleceram na Europa desenvolveram uma língua chamada Yiddish, uma combinação de hebraico e alemão. Os judeus na bacia do Mediterrâneo misturaram o hebraico e o espanhol, produzindo uma língua chamada ladino. O profeta Sofonias, ele anteviu um tempo em que a língua hebraica seria revivificada. Isso está em Sofonias capítulo 3, verso 9. E assim foi. Os israelitas falam agora o hebraico bíblico. É um único exemplo na história da ressurreição de uma língua morta. O homem que o Eterno usou para revivificar a língua foi Eliezer ben Yehudá, né? Nasceu em 1858 e morreu em 1922. Mais uma profecia atual está relacionada a Jerusalém. E Yeshua disse que um dos sinais mais claros do seu eminente retorno seria a reocupação de Jerusalém pelos judeus. Isso está em Lucas capítulo 21, verso 24. Isso ocorreu durante a Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. Poder militar. Zacarias profetizou que quando os judeus fossem restabelecidos na sua terra, o seu poder militar seria impressionante, como um facho de fogo entre os mulhos, e que eles consumiriam todos os povos à sua volta. Isso está em Zacarias capítulo 12, verso 6. Será que alguma coisa precisa ser acrescentada sobre o cumprimento dessa profecia? Hoje a gente pode dizer que Israel é uma potência militar, né? A Força Aérea de Israel, se não me engano, é a terceira maior do mundo. Enfim, profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Ponto focal. Israel é sempre retratado como ponto focal das políticas mundiais nos últimos dias. Zacarias 12:3, Zacarias 14, do 1 ao 9. A gente vê isso claramente. Isso tornou-se real desde o boicote árabe ao petróleo em 1973. O Ocidente reconheceu de um dia para o outro a sua dependência do petróleo árabe e começou a alinhar-se atrás da obsessão árabe de aniquilar Israel. Então, irmãos, nós podemos estar estudando aqui, lendo, né, conferindo com textos bíblicos 7 profecias atuais, ok? Próximo vídeo a gente vai estar falando sobre as profecias futuras. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos.